Ô pessoal, é, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre esse tema. Foi um inscrito que pediu para mim fazer. Eu já tinha feito um vídeo parecido com esse no passado, bem lá no comecinho do canal. Então eu vou resolver fazer de novo, falando sobre amaciamento de motor. Então assim, ó, amaciamento do motor nada mais é do que uma fase de ajuste que as peças do motor elas precisam ter, né? É um ajuste, é uma acomodação que as peças dentro do motor elas precisa acontecer, né? E a gente tem que entender que o motor ele é feito de várias pecinhas, né? Vários componentes. E esses componentes eles precisam se acomodar, eles precisam se ajustar uns aos outros. E é por causa disso que esse processo, né, chamado de amaciamento do motor, ele dura em média uns 1000 quilômetros, né? E durante esse tempo, né, a única coisa assim que importa realmente, que vocês têm que prestar atenção, é a aceleração, tá? Porque, como eu falei para vocês, as peças do motor elas precisam de ajuste, né? E esse ajuste ele precisa do funcionamento normal da moto, tá? O excesso de aceleração, o excesso de giro, ele causa um aumento muito grande de pressão dentro do motor. Então esse aumento de pressão, esse aumento de temperatura, essa vibração excessiva, ela pode causar um desgaste que não é natural, pode causar um desgaste prematuro. Inclusive algumas orelhinhas de vedação, algumas molas que tem dentro do motor, elas podem perder e comprometendo, né, a sua função. Então não é interessante. Então assim, ó, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é isso, né? É com aceleração. Procurar rodar sempre com o motor leve, né, numa faixa de aceleração em torno de 3, 4, 5 mil giros, né? Então 3, 4, 5 mil giros, deixando sempre o motor trabalhando leve e trocando as marchas na hora certa, tá? Acelerando de forma gradativa, freando de forma gradativa, sempre trocando as marchas de forma suave, né? A fim de deixar o motor sempre trabalhando leve, sem nenhum excesso, sem nenhum abuso. Aí, em relação ao uso da moto, não importa, tá? Se vocês vão usar no trânsito urbano, se vocês vão usar na rodovia, onde vocês for usar. A única coisa que a gente tem que entender é que o seguinte: durante o amaciamento, o motor ele precisa de funcionamento. Só que ele precisa do funcionamento normal, então a gente não pode abusar, né? A gente não pode abusar da velocidade e nem da aceleração. Então procurar sempre rodar de forma gradativa, né? Começa a 70, 80, 85, 90 km por hora, não tem problema nenhum. E sempre procurar manter o motor trabalhando leve, né? Sempre deixando o motor trabalhando leve. Inclusive vocês podem pegar trecho de serra, rodovia, não tem problema nenhum, desde que vocês respeitem ali as trocas de marcha, aceleração, velocidade, né? Acelerando de forma gradativa, não tem problema nenhum. Durante esse processo ali de amaciamento do motor, inclusive depois, eu acho que seria interessante, quando vocês forem ligar a moto de manhã cedo, procura deixar um segundinho o motor ligado, com a moto parada, tá? Para justamente o óleo poder começar a circular. E depois vocês engatam a primeira marcha e vocês vão embora. E durante o amaciamento do motor, durante os primeiros 1000 quilômetros, também é interessante prestar atenção no nível do óleo, tá? Porque pode acontecer de algum anel de vedação, alguma coisa assim, deixar escapar o óleo e baixar o nível do óleo. É muito difícil, tá? Mas é bom prestar atenção, porque se isso acontecer pode danificar o motor, tá? Então é bom cuidar. E presta atenção sempre nos 1000 quilômetros, tá? Porque com 1000 quilômetros vocês têm que levar a moto na oficina para fazer a revisão, que é a troca de óleo, né? Porque daí toda aquela sujeira que se desprendeu do motor, da embreagem, durante o amaciamento de motor, ele fica grudado no óleo, né? Então tu precisa tirar o óleo para poder tirar essa sujeira. E assim, ó, uma outra dica que eu queria dar para vocês, talvez essa seja mais importante do que o próprio amaciamento de motor.
Quando vocês compram uma moto nova, tem que ter muito cuidado nos primeiros 1000 quilômetros, tá? Cuidado com o freio e cuidado com o pneu. Esses dois, eles não funcionam, tá? De forma adequada. O freio, a pastilha de freio é por uma questão simples, ela precisa se adaptar. Só que o disco de freio, quando que ele sai de fábrica, ele é banhado a óleo, para ele não oxidar. E isso dificulta bastante a frenagem, deixa o freio bem ruim, então tem que prestar atenção, tá? O próprio pneu também, quando a moto sai antes dela ser entregue, né, ela passa pela oficina. E pode acontecer na oficina o pneu entrar em contato com óleo, graxa, alguma coisa assim. A própria cera que deixa o pneu pretinho, bonitinho, ela é lisa, tá? Ela dificulta bastante a aderência. Então muito cuidado quando vocês for usar a moto nova nos primeiros quilômetros por causa disso, tá? Freio não funciona tão bem e o pneu também. Então evitar aceleração muito brusca, evitar frenagem muito brusca. Quando for fazer curva, evita fazer curva muito fechada, tá? Porque tu sabe que tu pode deslizar e cair. Inclusive tem vários vídeos por aí de pessoas que se acidentam praticamente na porta da concessionária. Por quê? Justamente por causa do pneu e do freio que não está devidamente preparado ainda, né? Então é bom a gente ter cuidado nos primeiros 500 km. E também, uma coisa que eu considero interessante quando for fazer ali os primeiros 1000 km, procurar rodar sempre em estrada boa, né? Porque como as peças elas ainda estão se ajustando, principalmente o amortecedor, né? Seria interessante fazer esses 1000 km numa estrada boa, né? Para que o amortecedor ele possa se ajustar da melhor forma. Até o fato da gente entender a moto, né? É interessante fazer, por fato da gente se acostumar, né, com a moto, sentir como é que ela faz curva, como é que ela freia, como ela acelera, seria bom. E assim, ó, vai ter gente que vai dizer, maciamento de motor tem que dar com os 4 pés para deixar o motor mais esperto. Olha, quer fazer, faça na tua moto, né? Eu faço o jeito que é certo e eu estou ensinando a fazer do jeito que é certo. Então assim, ó, resumindo, amaciamento do motor é calma, é paciência, é cuidado, é rodar sempre com velocidade controlada, aceleração dentro do normal, 2, 3, tipo 3, 4, 5 mil giros, acelerando de forma gradativa, trocando as marchas de forma suave, né? Não esticar muito, evitar ficar rodando muito tempo na mesma marcha, né? Procurar usar todas as marchas, terceira, quarta, quinta, né? E sempre acelerando e reduzindo de forma gradativa, para deixar o motor sempre trabalhando leve. Fechou? Então, mano, essas seriam as dicas para quem aí tá pensando em comprar moto nova e quer saber mais sobre o amaciamento do motor. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, depois eu faço mais um vídeo para vocês. Valeu!